hoje, dia 20, é domingo e domingo de Pentecostes, um momento bem especial na história, tanto do povo de Deus e na história da Igreja de Cristo. Pentecostes é a celebração da colheita, e Pentecostes é também a celebração da entrega no Sinai a Moisés da lei do Senhor. E Pentecostes é o momento em que a igreja foi revestida de poder e autoridade para, cheia do Espírito Santo, ser testemunha de Jesus Cristo. Como diz a palavra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós participamos do dia 10 ao dia 19 do movimento global de oração. Estivemos orando como igreja, tivemos um relógio de oração, pedindo a bênção do Senhor para a Igreja de Cristo na face da terra, pedindo realmente um avivamento. Quando nós pedimos um avivamento, o avivamento, quando vem, ele obviamente ele tem início na igreja. Mas o avivamento não se restringe, ele não para na igreja. O avivamento, ele se alastra, ele avança para as ruas, ele avança para os bares, ele avança para os teatros, ele avança para os cinemas, ele avança para as famílias, ele avança para as escolas, ele avança sobre toda a sociedade, porque é um fogo impossível de se deter, o fogo do avivamento do Espírito Santo. Então nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor afete, que o Senhor entre em toda a nossa sociedade, que Ele faça a obra que só o Espírito Santo pode fazer, e que dia após dia o Senhor venha acrescentando um número daqueles que são salvos, convencendo-os do pecado, do juízo e da justiça. De modo que nós estivemos orando, nós estivemos clamando. Ontem, na praça em Brasília, houve um ato profético, uma reunião de alguns ministérios, de algumas igrejas que estiveram consagrando todo este momento que terminou meia-noite de ontem. E já que estamos hoje no dia 20, já que estamos hoje no dia de Pentecostes, já que participamos de tudo isso, vamos consagrar ao Senhor essas nossas orações, que durante todo esse período de 10 a 19, nós estivemos como igreja orando, não orando apenas a nossa igreja. Esse foi um movimento global, em todos os continentes, em todos os países, literalmente em todos os países. Ministérios e mais ministérios, igrejas e mais igrejas se uniram em oração. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós como igreja nos unimos em espírito de concordância com toda a oração que foi feita e consagramos ao Senhor esse momento especial em que do dia 10 ao dia 19 estivemos orando, estivemos nos consagrando, estivemos clamando ao Senhor, pedindo bênçãos ao Senhor, não apenas bênçãos para nós, mas bênçãos para o seu povo espalhado na face da terra. Dizemos como salmista: abençoe-nos, Deus, e até os confins da terra te temerão. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, é o que nós hoje consagramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.
Como você sabe, nós tivemos o nosso primeiro jejum de 40 dias em que pessoas estiveram jejuando em horários alternados. E durante esse período dos 40 dias, nós consagramos ao Senhor pedindo, acima de tudo, avivamento, derramamento do Espírito Santo para a nossa igreja. E nós estaremos fazendo este ano o segundo jejum em julho, 40 dias a partir do primeiro dia de julho. Então, do primeiro dia de julho em diante, teremos um período de 40 dias de jejum e oração. Cada um orará e jejuará segundo o que pode, segundo o que consegue. Uns podem orar e jejuar e fazer um jejum de 24 horas. Outros, por outros motivos, por motivos adversos à sua vontade até, não podem fazer um jejum de 24 horas. Então, jejuarão da maneira e da forma que lhes é possível. Poderão estar jejuando como o jejum de deleitáveis, o jejum de Daniel. Daniel, durante 21 dias, jejuou dos deleitáveis. Nós podemos dizer que, de certa maneira, Daniel, Mesaque e Abdênego jejuaram a vida inteira, porque eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Então, aquilo eles não comiam, eles se apartavam daquela boa comida do rei, e comeram legumes, e comeram verduras, e comeram comida distinta daquelas pessoas, e Deus os abençoou. Mas algumas pessoas poderão dizer, pastor, eu não tenho condição, mas eu durante esses dias, uma coisa que me é muito preciosa, eu não vou comer. Eu vou deixar, por exemplo, alguém poderá dizer, eu não vou comer nenhum doce durante esse período, eu não vou comer durante o dia o doce, eu não vou comer durante os 40 dias o doce. Bem, várias coisas acontecerão, você será abençoado e possivelmente o seu nível de açúcar vai voltar ao normal. Tá? Várias coisas boas poderão acontecer na sua vida. E por favor, eu não sou contra doce, né? Ao contrário, gostaria muito de comer, só que não posso. Então, cada um de nós jejue segundo o que puder jejuar, mas todos nós jejuemos, todos nós oremos, todos nós nos dediquemos ao Senhor. Nós oramos por Israel, e eu quero dizer algo a você sobre orarmos por Israel. Quando você ora por Israel, você tem que orar com o sentimento certo. Quando você ora pela nossa nação, você tem que também orar pelo sentimento certo. Quando você ora por Israel, Israel tem um conflito que não somente a história da região o tem já ali existente, como o jogo político internacional ainda incentiva esse conflito, que é o conflito entre judeus e palestinos. Se você ora por Israel e só ora pelos judeus, você não ora por Israel. Se você ora por Israel, você tem que orar pelos judeus e você tem que orar pelos palestinos. E você tem que orar pelos judeus e tem que orar pelo mundo árabe. Porque, saiba de uma coisa, ambos são, os judeus e os árabes, descendentes de Abraão, filhos de Abraão. E nós temos que orar para que haja paz. Quando você está pedindo que haja paz, uma das coisas que você está pedindo é o sobrenatural, que eu creio que só em Cristo pode haver, de uma reconciliação entre judeus
e palestinos, entre judeus e árabes. Eu não posso orar pelos palestinos como se os palestinos fossem a figura do diabo. Meus irmãos, há muito crente que quando ora pelos palestinos, quando encara os palestinos, tudo que tem em seu coração é um sentimento, perdoe-me dizer isso, de ódio. Porque Israel, porque os judeus são a nação eleita. Eles são a nação eleita, mas nós devemos orar. É a mesma coisa sobre a nossa nação. Se você ora sobre a nossa nação com o coração dividido, se você ora pela nossa nação contra um segmento da nossa nação, nós estamos orando errado. Nós temos que orar para que haja reconciliação nessa nação, para que haja paz na nossa nação, para que haja bênção na nossa nação. E dessa maneira eu quero incentivá-lo a orar, mas orar com um coração conforme o coração de Deus. Um coração como o coração de Davi, porque se você tem um coração conforme o coração de Deus, você fará o que Deus disse que Davi faria. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E eu creio que você, como eu, deseja fazer toda a vontade do Senhor. E se nós desejamos fazer toda a vontade do Senhor, o primeiro pedido que nós devemos fazer, dá-me um coração, conforme o teu coração. E o homem que Deus disse que tinha um coração conforme o coração dele, disse, dá-me um novo coração. Dá-me um coração puro, dá-me um coração limpo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos orar, mas orar com o coração certo, orar com os sentimentos certos. Então, nós estamos nesse período de agora, que será final de maio, junho, num período, digamos, de descanso, mas em julho recomeçamos. E nós vamos fazer questão de relembrar isso aqui, de falar isso nos cultos, porque, meus irmãos, a bênção do Senhor está chegando. A bênção do Senhor está chegando. Esses dias, eu estava em consagração ao Senhor, porque os meus horários de oração, eu me comprometi a preencher tudo que estava em aberto. E confesso que estou com um pouco de sono até hoje, porque ficou em aberto uns horários meio loucos durante a madrugada, e logo o horário que eu tinha assumido era de 6h30 às 7h e de 7h às 7h30, todos os dias de manhã. Então eu preenchia, sempre que ficava vazia a madrugada, eu preenchia. Minha esposa orava sempre de meia-noite a meia-noite e meia, e aí, como eu estava do lado dela, ela, obviamente, estava do lado dela, de meia-noite a meia-noite e meia, estava do lado dela, e ela me disse, você que tem que orar comigo. Eu disse, eu fico em espírito de oração. Né? Ela orava e eu acompanhava, eu pelo menos concordava, e isso fez com que eu ficasse as madrugadas aí meio difícil até de dormir, mas descansando no Senhor, Deus me deu o que o descanso traz, um sonho. E no sonho, foi um sonho tão consolador, tão confortador. Não apenas o sono foi reparador e descansador, mas o sonho foi confortador, foi agradável. E o sonho era muito simples. No sonho, eu ouvia claramente a voz de Deus. Eu me via justamente normal, e ouvindo a voz de Deus, e o Senhor nos dizia, vem, segue-me, e eu te mostrarei o caminho por onde você deve andar. E
nesse momento eu vi uma grande, mas uma grande mão, a mão do Senhor. E a minha mão era diminuta. E Ele estendeu a mão para mim, eu segurei na mão do Senhor, melhor dizendo, eu fui seguro pela mão do Senhor. E Ele começou a me levar e começou a descortinar diante de mim várias coisas. E o que Deus colocou em meu coração, o que Deus falou comigo, é que o momento chegou. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que o momento chegou. E se o momento chegou, essa é a hora, esse é o momento. Nós não temos nem ideia do que Deus há de fazer, mas nós temos a confiança, a fé absoluta de que sabemos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa fé, que confiamos que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem o melhor para as nossas vidas. De modo que é nessa confiança que nós queremos segui-lo. Quando Jesus dizia aos seus discípulos, segue-me, os estudiosos da língua grega dizem que este segue-me, que foi dito a Pedro, que este segue-me, que foi dito a João, este segue-me, que foi dito a Tiago, este segue-me, que foi dito a Mateus, este segue-me, que foi dito a nós, este segue-me, não é simplesmente, vem. Este segue-me, ele tem dentro dele um desafio. Você é capaz de me seguir? Segue-me. Esse segue-me não é apenas um convite. Esse segue-me é um desafio a viver, a estar junto com Jesus, a abraçar a maior aventura que alguém pode ter em sua vida, a aventura de uma vida de fé. Uma vida de fé é uma vida de aventura, é uma vida extraordinária, é uma vida impressionante. Com Deus, nossa vida sempre é extraordinária, porque nós temos um elemento diferenciador em nossa vida, que é Deus conosco. O povo que caminhou com o Senhor no deserto foi um povo que viveu uma vida extraordinária dentro da sua vida cotidiana, da sua vida comum. Eles viviam o extraordinário, eles viviam o sobrenatural, eles viviam uma caminhada de fé, porque para se caminhar no deserto, com uma multidão, só com muita fé, só com muita fé. E aquele povo caminhava conduzido por Deus, com uma coluna de nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite. Aquele povo que no deserto deveria ter calor durante o dia, frio durante a noite, não tinha nem calor durante o dia, nem frio durante a noite, porque eles viviam o extraordinário. Eles viviam uma vida diferente de qualquer outro povo. E, meus irmãos, nós somos povo de Deus, nós também temos que viver uma vida diferente de qualquer outro povo. Quem estivesse no deserto, viveria as augúrias do deserto, as dificuldades do deserto. Aquele povo viveu no deserto, aquele povo caminhou no deserto, mas as dificuldades do deserto não eram pertinentes a ele. Elas não faziam parte deles. Embora eles estivessem no deserto, o deserto não tinha o mesmo poder de afetá-los, como tinha o poder de afetar a outros que estavam no deserto. Como eu disse, a primeira coisa é o calor.
e eles tinham nuvem. A segunda coisa é o frio, na noite, e eles tinham fogo. A terceira coisa é a falta de água, e eles tinham a pedra que manava água. A quarta coisa é a falta de alimento, e eles tinham um maná diário. Diário. Eles tinham um maná para sustentá-los. Eles eram um povo que tiveram um sobrenatural, uma constância. E eu quero dizer isso: se Deus é por nós, se Deus está conosco, se Deus caminha conosco, nós teremos uma vida extraordinária. Uma vida impressionante, uma vida incrível. Nós teremos a aventura da vida, nós teremos o deleite da vida. Eu não estou dizendo que nós não teremos dificuldades. Eu não estou dizendo que nós não teremos problemas. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar por tristeza. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar por aflições. Jesus disse, e eu não posso então me esconder da verdade que Jesus disse. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições não vão me impedir. As aflições não vão me limitar. As aflições não vão me amedrontar. As aflições não irão me derrotar, porque eu tenho algo que é o segredo de vencer as aflições. É o bom ânimo. E o segredo de vencer um mundo de aflições, é a fé. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De modo que quem tem fé deve ter bom ânimo, bom alento, renovo, restauração. Sabe, eu não me restauro apenas quando eu descanso, nem todo descanso descansa, nem todo o sono é reparador. Existe sono que é sono fruto mais de peso do que qualquer outra coisa, de dor, de problema. Quando os discípulos de Jesus dormiram naquela vigília em que Jesus lhes disse, ficai comigo, orai comigo, e os encontrava dormindo, a cada momento que Jesus ia ao seu encontro, vê-los, como os via? Dormindo. Eles não dormiram porque estavam cansados, eles não dormiram porque estavam exaustos. A Bíblia diz que eles dormiram porque estavam tristes. E quando você dorme, um sono assim, esse sono não te restaura. Esse sono, você se levanta dele mais cansado do que antes. Porque você não dorme um sono pesado, você tem peso no sono. E sabe o que é um peso no sono? É um pesadelo. E quando você vive um pesadelo, o pesadelo te angustia. Lembre-se, tanto Nabucodonosor quanto Faraó, nas Sagradas Escrituras, tiveram sonhos que foram sonhos pesados, tiveram pesadelos, e eles acordaram o quê? Aflitos, cansados, preocupados, sobrecarregados. Não foram sonhos que o restauraram, e os seus sonhos, muito menos, os seus sonhos os afligiram. Mas o que era aflição e até mesmo perturbação para um Nabucodonosor era revelação para um profeta de Deus, como Daniel. E nós
somos um povo com a marca profética, um povo com a revelação profética. Nós temos o Espírito Santo conosco. E, meus amados irmãos, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos fazer o que o Senhor espera de cada um de nós. Eu estou cheio de esperança. Eu estou cheio de fé do que o Senhor fará. E eu sei que o inimigo não fica inerte observando. Se ele está parado, ele está espreitando. Ele espera uma oportunidade. O inimigo na minha vida, o inimigo na tua vida, o inimigo na vida da Igreja de Cristo, o adversário é um oportunista. Todo predador na natureza é um oportunista. Espera a oportunidade certa para agir, para atacar, para emboscar. E nós temos que entender que o adversário de nossas almas, ele é um oportunista. De modo que aquele que veio, o ladrão, para matar, roubar e destruir, e eu já disse, já preguei aqui sobre isto, e volto a salientar, que o ladrão não somente rouba, o ladrão não somente mata, o ladrão não somente destrói. A Bíblia diz que o ladrão escava, que o ladrão mina. E muitas vezes, o ladrão, antes de roubar, antes de matar, antes de destruir, ele procura minar a nossa vida. E muitos de nós temos a vida minada. São probleminhas aqui, probleminhas ali, coisas aqui, coisas ali, e problemões acolá. Porque nem só de probleminha, às vezes não é probleminha, é problemão aqui, problemão ali. São coisas que estão nos cansando, nos minando, que estão esgotando, minando a nossa fé, minando a nossa esperança, minando a nossa paciência, minando o nosso tempo, roubando o nosso tempo, literalmente. Sabe, um dos grandes problemas da sociedade atual é o desperdício. Nós somos uma sociedade, e quando se pensa no desperdício, se pensa no consumo, e nesse consumo nós desperdiçamos muito. Nós somos uma sociedade que desperdiça, mas ela não apenas desperdiça alimentos e coisas, mas desperdiça elementos muito mais preciosos, ela desperdiça tempo. Tempo que a própria palavra diz que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo é fazer o nosso tempo ser o máximo produtivo. O máximo produtivo. Quando a engenharia de produção foi criada, o criador da engenharia de produção gastava a pesquisa em sua casa. Ele implementou dentro do seu lar todas as teorias de produtividade. Todos os seus filhos, bem como sua esposa, e ele, obviamente, eram pessoas acima da média em inteligência, em capacidade. Sua esposa foi uma das maiores engenheiras dos Estados Unidos, que assumiu todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, que ela própria fez com ele, a vida inteira, após a morte de seu esposo, de seu marido. Esse homem fazia coisas para poder remir o tempo. Ele criou a engenharia da produtividade, ou de produtividade, remindo, fazendo tudo render ao máximo. Para ter uma ideia,
no tempo que eles usavam, então, aqueles coletes, terno com colete, ele pedia a esposa para marcar o tempo com um cronômetro, e ele, então, abotoava e desabotoava, primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima. E ele diz, vamos ver como é que é mais produtivo, em pequenas atitudes. Meus irmãos, o inimigo sabe que uma das coisas que ele pode roubar na nossa vida é qualidade de tempo. A Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias. Praticamente você pode traduzir isso dizendo, ensina-me a contar o meu tempo, para que, quando eu for velho, eu não diga, não tives neles prazer, ou seja, eles não foram prazerosos para mim. Os dias de minha vida. Deus nos deu a cada um montante de dias. Não desperdice os seus dias com sentimentos que farão você literalmente perder o seu dia. Não seja negativo. Eu não estou querendo ser hoje um pregador encorajador simplesmente, mas não seja negativo. Não seja negativo. Não olhe o pior. Tenha um olhar de fé. Tenha um olhar diferente. Saiba aonde colocar o teu olhar. E é por causa disto que esse texto nos diz tudo o que precisamos, que está em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a saber, os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A estafa, o esgotamento de uma alma é uma realidade bíblica. Temos que correr e correr com perseverança, mas toda corrida é estafante. Toda corrida produz um esgotamento. E essa corrida, a corrida da fé, essa corrida não produz em nós apenas um esgotamento físico, produz em nós um esgotamento psíquico, um esgotamento almático. Nós chegamos a um estado de esgotamento espiritual, por que não dizer isto? E o que está sendo dito nesse texto, olhe para aquele que pode te renovar. Jesus, quando diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, olhe para mim. Olhe para mim. Gideão disse aos seus 300, olhem para mim. E como eu fizer,
façam vocês também. Olhe para Cristo. Desembarace das coisas, dos pesos. Nós, em nossa vida, carregamos pesos desnecessários. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas levam pesos desnecessários. E como chegamos a essa situação, como chegamos a esta realidade, como chegamos a esse momento? Raramente um grande fardo é colocado em sua vida de uma vez. Ele é colocado aos poucos. Poucas gramas, mais poucas gramas. É como aqueles que já tiveram a oportunidade de ver uma série que tem tudo a ver com a realidade norte-americana, e eu espero que o Brasil saia desse caminho antes que entre nessa realidade também. É uma série chamada Quilos Mortais, de vidas que chegaram a uma obesidade mórbida, impressionante, pessoas de cerca de 300 quilos. Como uma pessoa pode chegar a um ponto dela não poder se locomover, dela ter dificuldade em respirar, ela ser completamente tomada por uma imobilidade que veio do excesso, que veio desta obesidade, que veio de um peso que sua musculatura, que sua ossatura não pode suportar. Quando nós chegamos a um peso fora do que é o nosso peso, nossos músculos, nossos ossos, eles começam a se ajeitar. Nós andamos diferente. Isso quando já estamos saindo do nosso peso. Mas quando as pessoas chegam àquilo, é uma coisa impressionante. Quando você olha as pessoas, como elas estão, a aparência delas, e a maior parte delas fala: como isso aconteceu comigo? Porque não foi dormindo um dia e acordando no outro daquela maneira. Foi lentamente. Elas não se livraram do peso que elas guardaram em seu corpo. Meus irmãos, existem almas que estão com um peso mórbido, que estão tão pesadas, que elas não conseguem mais locomover-se. E isso não tem nada a ver em ser gordo ou magro. Eu estou falando de alma, eu estou falando do espírito humano. Existem pessoas que estão com peso, que não deveriam estar, e que estão abraçando a esse peso, que estão permanecendo com esse peso. Então elas não estão chegando aonde elas deveriam estar. Elas não têm a atenção, elas não têm a constância, elas não têm a insistência em aquele bom ânimo, porque os seus olhos já não conseguem ver, a sua alma está perturbada. Existem pesos e existem pecados. Pesos e pecados. A igreja prega muito, trata muito, e glória a Deus por isso, quanto aos pecados. Mas a igreja fala pouco, trata pouco do peso. Uma vida cheia de peso é tão imóvel quanto uma vida cheia de pecado em relação à sua alma. Existe pecado querendo se agarrar, mas existe peso que estamos carregando.
E a Bíblia fala, livre-se do peso. E desembarace-se. Porque o pecado, ele te envolve. O pecado te embaraça. O pecado cria imobilidade por embaraço. O peso por carga. A imobilidade é por carga. O tropeço é por carga. Tropeçamos fragilizados pelo peso que carregamos, mas o pecado nos faz tropeçar porque ele nos enreda. Pés presos. Um prende, o outro esmaga. E então, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, disse, livrem-se disso. Livrem-se disso. Nós, às vezes, quanto ao pecado, entendemos a nossa luta e que devemos rejeitá-los, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, não fazendo a vontade da carne, mas a vontade do Senhor, andando no Espírito, para que não satisfaçamos a vontade da carne. Mas quando nós falamos do peso, quase todos nós tratamos do peso como algo que eu não posso fazer nada. O peso está sobre mim. Oh, pobre de mim. E com um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, nós temos o peso sobre nós e falamos, oh Jesus, me dá forças para carregar isso. Me dá forças. E Jesus está dizendo, joga isso fora. Pare de carregar isto. Tem gente que tem problema de estimação, meu irmão. Desculpe o termo. Mas tem gente que, eu digo, e uma vez eu ouvi um pregador sábio, um ancião, dizendo, olha, eu acho que se Deus curasse algumas pessoas, elas não tinham nem mais assunto para conversar, porque quando você está com elas, só falam da doença dela. E se Deus cura, a pessoa de repente fica assim, meu Deus, eu estou curado. Sobre o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Aprenda com a mulher do fluxo de sangue, ela falou tudo. Tudo. Sabe? Parou o problema dela, mas ela jogou tudo aos pés do Senhor. Eu quero te convidar, nessa manhã de domingo, a jogar todo o seu peso aos pés do Senhor e sair daqui leve. Leve. Deus deseja nos abençoar. Mas eu quero ainda salientar algo que Deus falou comigo muito fortemente ontem. Nós conhecemos o inimigo. Eu disse, o ladrão veio roubar, veio matar e veio destruir. O alvo final é destruição. Ele não se satisfaz com o roubo. Ele não se satisfaz nem mesmo com a morte. Ele deseja a destruição. Esse é o grande propósito do inimigo, do adversário de nossas almas. É destruir. Destruir. Mas, muitas vezes, foi o que Deus colocou em meu coração. O inimigo não está tão desejoso de te destruir. Ele está mais desejoso em te distrair. Porque, meus irmãos, distrair é muito mais fácil do que destruir. Nós nos armamos, nós nos protegemos, nós lutamos contra o que vem nos destruir, mas raramente nós nos protegemos, nós nos armamos, nós lutamos contra o que nos distrai. Sabe, a distração produz
naquele que está distraído, o descuido. E o descuido gera a oportunidade para que ele seja destruído. Muitos de nós estamos sendo levados por algo ou por coisas que nos distraem. Por isso o autor de Hebreus não fala apenas sobre estas coisas, mas ele fala olhando firmemente, correndo com perseverança. A perseverança não é apenas na insistência, na constância, porque são duas coisas importantes na perseverança. Numa corrida em que você deseja correr e perseverar correndo, não parar de correr, você tem que descobrir o teu ritmo de corrida, principalmente nas corridas a longa distância. Sabe, o ser humano, quanto à corrida, ele não é um corredor de velocidade como outros corredores. Nós até temos homens e mulheres extremamente velozes, chamamos os velocistas, que correm, mas o ser humano, ele tem uma capacidade pulmonar, ele tem uma capacidade física, muscular, para corridas distantes. Eu não sou um conhecedor de anatomia humana, mas eu vejo como fomos e como, inclusive, deveríamos. Se você deseja correr, saiba do seguinte, você deve correr num ritmo que lhe seja aceitável. Possivelmente muitos de nós não correremos, andaremos num ritmo rápido, mas você deve procurar tempo, distância, andar, coloquemos em andar, quilômetros, porque nós fomos feitos para isso. Nós andamos, nós temos capacidade de subir montanhas, de descer montanhas, de andar em vales. Mas nós paramos, ficamos sedentários, e aí vários problemas ocorrem na nossa vida, de saúde e de emoção. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou propor a você uma coisa. Você quer começar a melhorar a sua qualidade de vida? Extremamente. Ore andando. Você aceita a minha proposta? Comece a andar orando. Comece a andar pelo nosso bairro, andar pela nossa vizinhança, andar. E quando você estiver orando, vá abençoando. Vamos fazer isso? Vá abençoando. Abençoe a casa A, B, C, D, todo o alfabeto. Abençoe. Por todo lugar que você caminhar, abençoe. Sabe como os coreanos mudaram a realidade da Coreia, os crentes coreanos? Eles saíam de bicicleta, orando por Seul. E a realidade de Seul mudou. Meus irmãos, eu creio que nós podemos mudar. E eu digo uma coisa a você, se você puder andar em lugares também agradáveis, porque quando você anda num jardim botânico, eu sei que tem que pagar a entrada para entrar no jardim botânico, quando você anda num aterro do Flamengo, eu sei que hoje em dia todo mundo fica preocupado com certos perigos, eu sei que quando você anda pela praia, eu sei, você começa a sentir algo diferente. Sabe por quê? Porque toda a natureza glorifica
glorifica a Deus. Então, quando você está em contato com a natureza, quando você olha, quando você vê as montanhas, quando você vê as águas, os mares, os rios, quando você para e olha uma flor, uma única flor, você olha, aprecia, aquilo começa a falar ao seu coração, porque a natureza, ela glorifica o Senhor, e você que tem um coração para com o Senhor, aquilo imediatamente, você começa a sentir algo, você tem uma liberdade, e não raro, as pessoas começam a orar com mais facilidade, começam a ter mais liberdade. Por que será que a pessoa que sobe o monte tem uma liberdade diferente para orar? Porque ela chega lá no alto, ela contempla as estrelas, e a natureza vai glorificando a Deus, e você também é um adorador, e você começa a se lançar. Então, Deus não nos fez para um olhar e para ficar numa realidade. Quando Deus criou o homem para a glória. O homem é a glória de Deus. Você e eu fomos criados para um destino de glória. A glória é o nosso destino. Nós podemos passar por vales, mas a glória é o nosso destino. E por que nós nos sentimos em lugares como esse, nos sentimos tão bem? Eu me lembro, quando nós estivemos no Interlaken, pela misericórdia de Deus, nós estivemos ali na Suíça. Quando você olha, que Suíça, que Deus me perdoe falar isso, mas Suíça é tudo de bom. É um lugar que eu falo, mas meu Deus, o que é isso que o Senhor fez aqui? Eu, quando penso no paraíso, tem gente que pensa no Caribe. Quando eu penso no paraíso, para mim, o meu paraíso, o meu, é o meu, não é o teu, não. O teu pode ser o Caribe, a gente não briga. Fica com o Caribe, com palmeira, com golfinho pulando, é o teu paraíso, aleluia, glória a Deus. Tem outros que tem uma cascata caindo, é o paraíso deles. Mas o meu tem aquele pico nevado, né? Aquelas montanhas, aqueles lagos azuis, e aquele verde diferente, com um céu absurdo. E quando você, é claro, porque eu gosto, então na minha descrição tem que ser apaixonada, né? Você tem que glorificar a Deus quando vê uma coisa daquela. Porque Deus nos fez, não foi, seja qual for o homem, para vivermos a miséria. Deus nos fez para vivermos a abundância de um paraíso, o Éden. E essa é a nossa inclinação. Por isso nós nos sentimos bem nesses lugares. Esses lugares nos fazem bem. Mas o inimigo sabe que se ele nos distrair, se ele nos tirar a atenção do ponto focal, que é Jesus, esses pesos, essas coisas vão começar a avolumar-se na nossa vida, e nós não vamos olhar Jesus carregando aquela cruz. Ele foi despido de tudo, ele foi literalmente despido para subir a cruz. Ele teve que, no final, suportar o seu próprio peso físico na cruz. E, meus amados irmãos, a pessoa que morria na cruz morria por diversos motivos: hemorragia, infecção, mas, acima de tudo, asfixia. A postura que era feita na cruz, onde os crucificados tinham apoiada sua perna, por isto é que, para matar na cruz, eles quebravam a perna. Foi dito que foi feito
Para quê? Para que não mais pudessem suportar o peso com a perna e caíssem e impedissem imediatamente de respirar e morressem por asfixia. Jesus se entregou naquela cruz e nenhum osso dele foi partido. Eles ficaram surpresos porque a cruz não foi feita para matar rápido. A cruz foi feita para matar lentamente. A cruz é um elemento de tortura, não só de assassinato, de morte. Ela é um elemento de tortura. Ela é uma morte agonizante. Mas saiba de uma coisa que a Bíblia nos diz. Diz que no Getsêmani Jesus agonizou. Mas não diz em lugar nenhum que na cruz ele agonizou. Porque Jesus não agoniza pelas suas dores. Jesus agoniza por nós. É diferente. O que mais dói em Cristo é por nós. Nós somos o elemento mais precioso aos olhos de Jesus. Diz que ele contemplava o seu galardão, ele contemplava a sua recompensa, ele contemplava a nós. A nós. O inimigo nos nossos dias está querendo distrair a igreja. A igreja é tomada de tantas distrações. A igreja é tomada de tantas coisas. Nós temos mais eventos do que consagração. Nós temos mais shows do que adoração. Eu não estou querendo julgar A, B, C. Isso aí é errado. Nós não podemos entrar por isso. Cada um deve se examinar a si mesmo. Mas quantas coisas acontecem hoje na igreja que são um verdadeiro show pirotécnico. Nós queremos ser deslumbrados, queremos ver, mas Jesus disse: olhem para quê? Olhem para mim. E hoje eu quero dizer a você, não se distraia. Olhe para Cristo, nele, Cristo, estão todas as respostas que nós precisamos. E que de hoje em diante, nós possamos correr essa carreira que nos está proposta com perseverança, não desanimando, mas também não distraindo. Não vamos nos distrair, porque a distração levará ao descuido, o descuido levará a oportunidade contra nós. E essa sim levará a roubar, matar e destruir. Ele não só nos mina com problemas, ele também nos mina com outro elemento, com a distração. Com a distração. Sabe, a maior parte das pessoas que é furtada, ela é furtada, pelo que os especialistas dizem, por falta de atenção, por uma distração. O inimigo é oportunista. E ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, mas ele quer se aproveitar da nossa distração, de modo que muitas vezes o inimigo está mais distraindo que destruindo. Não se deixe distrair, no nome de Jesus Cristo. Amém?